Não, e pensando na lógica que você trouxe da indústria farmacêutica, ela não esconder nenhum remédio, porque para ela o interessante é vender, talvez um medicamento preventivo seja muito mais lucrativo do que um final. Por quê? Sim. Porque o final, só se você tiver a doença que você vai usar esse medicamento. Agora, o Prevenção é todo preventivo, mundo pegar, eu vou usar mesmo não ter nada, eu vou Eu usar. tenho um O histórico público é muito familiar maior. fortíssimo de doença de Alzheimer. Se chegarem e falar assim, olha, esse medicamento previne Alzheimer. Compra, Você vai tomar. Claro, até eu que não Eu tenho não história. terei, eu não tenho nenhum histórico que eu vou tomar. De A Alzheimer. minha avó, mãe do meu pai, ela faleceu com Alzheimer. E praticamente todos os 14 irmãos dela também. De 15 irmãos, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 não tiveram Alzheimer. Sim. Então, eu tenho um componente genético muito forte. Então, qualquer medicamento faz assim, isso aqui evita que você tenha Alzheimer quando você tiver 70 anos. Ok. Eu e já ouvi veja falar que um desse o mensalmente. livrinho de preencher lá, aquele caça-palavras, ajuda. Ah, não, mas eu sou... É um exercício mental. Ativar o cérebro de qualquer forma é uma é, maneira de estudar prevenir todo tipo de demência. Andar à Aliás, tem noite no 14 escuro. fatores. Hã? Tem 14 fatores Ah. de risco modificáveis que você pode fazer durante a vida para reduzir o risco de demências, incluindo Eu Alzheimer. ia falar da demência com você, que eu vi você falando. Aham. Eu tenho um tio que foi diagnosticado agora. Uhum. E aí, como você falou, eu falei, pô, interessantíssimo, né? Tem Assim, 14... quando E coisas que a gente nem imagina, tipo escolaridade, convívio social. Nossa, eu tenho que ver a lista, mas são 14. Eu Eu tava gostei, falando aqui. eu vou ver. Atividade física. Atividade física, manter o peso, E a controlar a demência, diabetes, a demência parece que tem aumentado, cuidar da surdez. né? A quantidade. O estímulo sonoro, ele Se começa a ficar surdo, você pode é aumentar o se risco. você usar o aparelhinho que com a surdez com a idade ou com algum trauma, esse tipo de coisa, se você puder manejar, porque o estímulo sonoro é um estímulo importante para excitar o cérebro. Deixa eu ver aqui. E isso é importante, ela falando sobre o estímulo sonoro, dar estímulo pro cérebro. A minha mãe tem um problema auditivo. E ela foi e começou a usar o aparelhinho. O tanto que é louco isso. Ela continua não entendendo algumas palavras, mesmo com o aparelho. Ué? Sabe por quê? O cérebro dela, como ela ficou um tempo sem ouvir, Já desaprendeu. Então ela escuta e não entende. Agora ela está escutando, só não está entendendo. É como se ela tivesse esquecido isso. O cérebro, devido ao tempo... O cérebro ele é igual um músculo. Como se tivesse atrofiado essa parte. Tipo isso. Isso é muito interessante, né? Eu quando era criança e às vezes eu via pessoas nas ruas, morando de rua, né? Pessoa na rua, situação de rua, e eu via as pessoas falando só. Tem muitos moradores de rua, se a gente prestar atenção, às vezes a pessoa fala sozinha, grita, né? E às vezes algumas pessoas, eu pelo menos quando era criança, eu achava que a pessoa queria chamar atenção. Mas isso é a questão do funcionamento cerebral. Quer dizer, é o que eu deduzo, porque quando você passa a não se alimentar muito bem, começa a faltar coisas do seu organismo, e a falta de alimentação começa a prejudicar até mesmo a sua cognição. E aí a pessoa não se alimenta, então ela começa a não pensar bem. Ela precisa colocar vitaminas e absorver coisas no nosso organismo para que a gente tenha até um funcionamento bom do cérebro. E aqui eles estão falando, né? Tem que ler a audição, coisas que caça-palavras, né? Mas tem a questão também da alimentação, ter uma boa alimentação, né? Também ajuda no bom funcionamento do cérebro. Que a princípio parece ser uma coisa que não tem muita ligação, né? Não tem conexão. Mas é comer. Pro organismo tem energia, mas não é só a energia pro organismo, são várias coisas que funcionam em detrimento da alimentação. Por causa da alimentação. Loucura, né? E é tudo conectado, incrível. O cérebro é igual um músculo. Quanto mais a gente usa ele, mais a gente consegue manter ele bem ativo e forte. Então, e aí, nesse caso, quando a gente deixa de usar algumas capacidades mentais, a gente deixa o cérebro atrofiado.
Entendeu? Eu tenho que... Menor escolaridade, perda auditiva não tratada, colesterol LDL alto, né? O colesterol ruim alto, pressão alta, tabagismo, obesidade, depressão, inatividade física, diabetes, consumo excessivo de álcool, traumatismo crânioencefálico, poluição do ar, eita, que lascou, isolamento social e perda de visão não tratada. São coisas que, se alteradas, eles vão diminuindo, somando, né? Diminuindo o risco para demências. Tem coisa que dá pra mudar. Agora, assim, estamos falando da nossa sociedade capitalista. Falar assim, menor escolaridade. Pô, que sacanagem. Poluição. Aí essa pessoa... Não tem como a gente fugir da poluição. Pois é. E aí? O capitalismo de novo. Capitalismo selvagem. Você falou de capitalismo aqui umas 5. Pô, que sacanagem pra demências. Tem coisa que dá pra mudar. Agora, assim, estamos falando da nossa sociedade capitalista. Falar assim, menor escolaridade. Pô, que sacanagem. Poluição. Aí essa pessoa... não tem como a gente fugir da poluição. Pois é. E aí? O capitalismo de novo. Capitalismo. Menor escolaridade. Isso tem me preocupado. Essa questão da escolaridade na nossa sociedade, a gente tem que ver o que está acontecendo. E as pessoas não estão percebendo umas coisas assim que ficam muito escancaradas. E a gente tem que ver o que está acontecendo. É falta de tempo? Ah, mas todo mundo é estudo? Mas que tipo de estudo? Qual é a educação que a gente está dando para as pessoas? É uma coisa de qualidade? É o quê? Porque era pra gente estar muito melhor nesse sentido. Era pra gente estar muito avançado. A gente parece que tá retrocedendo. A gente está relativizando as coisas. Quando aponta para um... Ah, você tá errado. Eu não gosto de você e você tá errado. Né? E aí quando é uma pessoa que eu gosto, aí pode fazer. Pode estar errado. Você tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Eu já acho muito ruim. Eu estava vendo aquele filósofo, Mário Sérgio Cortella, criticando, parece que querem tirar a filosofia, tiraram a filosofia, sociologia, parece que não é obrigatório, alguma coisa assim. Eu mesmo, por curiosidade, não que eu tivesse dinheiro para pagar uma, fui até mesmo numa unidade de EAD de uma universidade particular, só para saber. Tem filosofia aí? A pessoa falou que não tem. Não tem na grade curricular filosofia. Isso é para facilitar a vida dos políticos? Será? Porque, olha, nossa sociedade participa da política, hein? Essa pessoa que tem um pensamento estranho, né, ao meu ver, equivocado, para alguns pode soar estranho, né? Esse pensamento equivocado, você eu não gosto, não pode, mas você que eu gosto pode. Essa seletividade aí, a pessoa que pensa assim, né, se nega a acreditar que está errada, ela vai entrar na política. E ela está sendo construída a questão intelectual dela através da nossa educação. No futuro, quando a gente botar essa pessoa lá, o que essa pessoa vai decidir lá, na hora? Ih, você é de esquerda? Ih... Não, então você é contra. Pô, mas é um projeto bom pro pai. Não, mas você é de esquerda, eu vou me... Não. O cara da direita ali... mas... Não foi isso que aconteceu. Eu analisei aqui, né?
Fiz uma análise aqui das falas do Bolsonaro e aquele Paulo Bilinski. E o Eduardo Bolsonaro relativizou muito ali o processo de corrupção. Mas ele trouxe à luz uma coisa interessante. Que é o Boulos, que podia punir, o Janones não puniu porque a direita não puniu. Ah, vocês fazem isso, eu vou fazer também aqui, ó. Não vou punir, não. Não é a mesma coisa? Esse exemplo que eu dei? Ah, eu não gosto de você, então você errou, punição. Ah, eu gosto de você, você errou, tá tudo bem. É assim que vai ser a política agora? Então tem alguma coisa errada, não pode ser assim. As pessoas precisam ser pragmáticas. Precisam ter um comportamento condizente e razoável pro que elas falam e pro que elas fazem. E veja, eu vou dar um exemplo aqui. Quando teve o troço da Rússia, a esquerda aqui, meu Deus, a Rússia está se defendendo. E até a direita ficou também a favor, né? Porque na época o Bolsonaro foi lá tirar foto com um cara lá da Rússia, né? Estavam os dois aplaudindo. Ó, Rússia! E aí os Estados Unidos fez isso. E a esquerda metendo pau, né? Ah, Estados Unidos, feio. Então quer dizer, a Rússia tá certo, os Estados Unidos tá errado. Porque a Rússia é legal. É legal, eu gosto da Rússia. Estados Unidos eu não gosto. Então tá errado. Coisa, né? Então a gente vai relativizar tudo. Porque se a decisão for tudo uma questão relativizada, tudo girar à base disso, então ferrou. Eu não sei nem o que vai ser então da nossa política aí. Porque o cara quer ser político para atender os anseios da sociedade que paga imposto, mas ele não quer atender? Como se o imposto de um valesse mais que o outro. E o rico tá pagando o mesmo imposto que eu lá no arroz. Coisa, né? Por que o imposto do rico tá valendo mais, então, que o meu? As pessoas pagam impostos. Elas querem ter o direito delas garantido. É com base nesse discurso aí que as pessoas são eleitas. Ou não é? Selvagem. Você falou de capitalismo aqui umas 5 vezes. Você acredita que o socialismo é a solução? Não, são coisas diferentes. É. Uma crítica ao sistema capitalista não significa que a gente ache que o sistema socialista é o ideal. É o comunismo, Significa... Comunismo, vem aí. Revolução. A questão... Muitas pessoas... Ai, nossa, então elas são... Só quer o socialismo. A lógica de mercado que a gente vive hoje, ela impede que as pessoas tenham qualidade de vida. Isso é fato. Sim. Isso é consenso. É. E é isso que a gente critica. Porque muitas coisas a gente não consegue fazer com que as pessoas mudem os hábitos de vida, porque o sistema em que a gente vive não permite. Como é que eu viro uma pessoa que trabalha na escala 6x1, que tem 3 filhos e que é mãe solo, que ela tem que ir na academia e comer salada? Sendo que ela mal tem tempo de fazer comida quando ela chega em casa. Ela não tem tempo de ir no mercado. O único dia que ela tem livre, ela quer só dormir. Ou ela tem que cuidar das crianças, lavar roupa. Tipo, e aí essa pessoa, eventualmente, vai desenvolver um problema de saúde por conta disso no futuro. Não tem como. E aí a gente não tem como falar sobre isso sem direcionar as críticas para o mundo que a gente vive. Pois é, então, mas aí entra essa questão da vontade política. Porque, olha,
Por exemplo, ela tá falando que tem situação da escala 6x1. Olha quanto tempo o governo Lula demorou para aderir a esse discurso aí. E a direita é contra, né? Ah, não, tem que ser... Não, quer dizer, a direita é a favor da escala 6x1. Porque a direita argumenta, o empresário, tadinho do empresário. Mas não é assim que a coisa tem que funcionar. Tem que funcionar para todo mundo. Porque esse trabalhador da escala 6x1 também paga imposto. E ele quer ser atendido. E aí, o que o político deveria fazer era intermediar isso para conciliar os interesses dos brasileiros. Sejam eles empresários e trabalhadores. Mas não, isso que eu estou falando... é direita... Não é direita e esquerda. A gente não tem isso não, tá? Não tem uma lei, a lei da direita e da esquerda. O que tem é o povo brasileiro e precisa atender a demanda de todo o povo brasileiro. Mas é a luta de classes. Mas que a esquerda fala, né? É a correlação de forças. Olha, não me interessa. Eu tô pouco me importando com a correlação de forças. Porque se o cara é eleito com... eu vou fazer e acontecer, ele tem que ir lá e fazer e acontecer. Não me interessa a correlação de forças. Isso ele se resolva aí, isso é problema dele. Não me interessa. Me interessa resultado. Porque na hora de ganhar o meu voto, o cara promete mundos e fundos. Aí chega na hora, o governo não atendeu nem 10% das promessas. E fica tudo por isso mesmo, né? Agora, eu não estou falando isso de Lula, é todos. Parece que uns valem mais que os outros. Por uma questão assim, é o pragmatismo político. Ele é muito pragmático. Então muda a Constituição. Faz uma Constituição nova, faz lei. Imposto do rico. Agora está institucionalizado que o rico vai ter mais direito por causa disso. Que daí a gente para. Com essa hipocrisia. Tadinho do empresário. E o trabalhador também é coitadinho também. Não é só empresário, não. Todo mundo é coitadinho. Então atende. Você, política aí, atende a demanda de todos. Não me interessa direita e esquerda. Não estou preocupado com direita e esquerda. Faz a sua parte. Atenda a demanda da população. Não está escrito assim na Constituição. Atenda a demanda da população de direita. O imposto do empresário vale mais do que o imposto do... Não existe isso. E quem está criando isso daí é pessoal de direita e esquerda. É tudo relativizado, né? Sempre tem porquê, sempre tem alguém para terceirizar a culpa. Coisa, né? Esse é o nosso Brasil. É porque o objetivo do capitalismo é um só, é a concentração de riqueza. Exato. Então, por mais que você desenvolva uma regra para solucionar esse problema agora, a concentração de riqueza vai continuar e outros problemas vão surgir, né? E aí a gente tem outros exemplos de países que são exemplos recentes, onde parece que a lógica está funcionando melhor do que aqui, né? Você pega, por exemplo, a China da vida, que é um país socialista, né? Tem na Constituição que é um país socialista e caminha cada vez mais para o... quer dizer, eles só vão se declarar uma república socialista a partir de 2050, mas tem planos já para, sei lá, ser um país que em breve vire um país comunista, tudo. Então, mas parece que lá as coisas funcionam de uma forma melhor do que aqui, que somos capitalistas. Então, mas é isso que eu ia falar quando você falou sobre... Se pegar os estudos que a gente falou na universidade, né? De 10, 8, pô.
Então, lá tem vários cenários de sucesso. A China é indiscutivelmente hoje, mundialmente falando, talvez o país de maior sucesso. Aí outra coisa que quando você fala sobre a realidade que a gente vive aqui das pessoas trabalharem o tempo inteiro e não terem condição de fazer, me parece, eu não sei como que é exatamente na China, mas que a jornada de trabalho de lá não é diferente daqui. Sabe, que as pessoas lá trabalham igualmente, trabalham aqui, entram no mesmo horário, saem no mesmo horário. E acaba não tendo tempo, qualidade de vida. Trabalhava mais, isso melhorou. Tá evoluindo, tá evoluindo. Tipo, era 9, então, 9 e meia, mas agora lá é 6 ainda por 1. não vejo como um parâmetro de sucesso nesse sentido. Eu acho Não que sei. a gente tem que olhar menos pra qual é o sistema que o país se declara seguir. Sim. Claro. E mais para as ações que o país efetivamente faz. Por exemplo, Isso é bom. eu estive na Suécia. E aí eu fiquei tipo, extremamente chocada que às 3 da tarde, todas Todo as mundo pessoas estavam saindo do trabalho. Não era tipo assim, elas estavam fazendo uma pausa. Ai, que sonho. Elas estavam indo para casa, porque tinha acabado a jornada de trabalho. E elas estavam na praça, elas estavam curtindo a vida, elas estavam tomando um café, elas estavam sentadas no parque. Não é lá que o povo vai embora de Rio? É lá? Não é na, eu vi uma acho que não parada é na que você deita no Suécia, mas Rio e é vai ali. embora. Não é na Suécia, mas Uma é cidade nos país. países. Gente, É no imagina. país nórdico, é. Um riozão limpão no meio da cidade. Água quente. Ou então sempre. a- Só pra trabalhar ele vai desce. É muito louco isso, cara. Ou então a Noruega. A Noruega, quando criou um fundo, que é um fundo nacional. Que esse dinheiro é dividido com a população. Tipo, o país, quando descobriu que tinha petróleo, em vez de enriquecer com esse dinheiro, criou um fundo nacional para que esse dinheiro se revertesse para a população. Então, tipo, não é questão de olhar se é capitalista, se é comunista, se é socialista. É questão de olhar o que o país quer fazer para que a população tenha qualidade de vida. Mas eu O que nossos políticos querem fazer para que a gente tenha uma qualidade de vida? É ficar botando, o Trump, ê! É isso? Sabe, não dá. Não tá dando. O nosso custo de vida tá muito alto. Eu não tô vendo nenhum benefício aí nesses impostos aí que eu tô pagando. Não tem retorno. E não é essa questão, tá falando só do Lula. Não, é tudo. Em todos os âmbitos das esferas públicas. Estado, governo de estado, prefeitura, o escambau, tudo. Esses caras têm que atender às necessidades da população. E eles não fazem isso. É uma enrolação. E é tudo assim, né? Não, mentem pra gente, não, vamos privatizar aqui, porque... vai mudar a vida do mundo. Vamos ser referência até... outra galáxia aí. Eles prometem um monte de coisa. E não é nada daquilo. Quando tu vai ver na prática, não é nada daquilo. Mas quer nosso dinheiro, né? A mamata continua, né? Tem posto de... auxílio tudo, né? Isso daí eles não cortam, né? Vai fazer uma escolha ruim, né? Para beneficiar meia dúzia aí. Vai enfiar a nossa goela abaixo. Né? A escolha equivocada. E a gente vai ficar no prejuízo. Mas as regalias desse cara vai continuar, né? Vai continuar entrando lá o dinheirinho, todo mês pra ele, né? Que coisa, né? Noruega recebe um royalty gigantesco também na indústria farmacêutica, né? Que é distribuído ali Todo pra... país tem, né? população, O problema né? é o que você faz com isso. Então é isso. Eles distribuem. Tá fazendo uma rede de bicicleta que as pessoas podem se transportar. Tá diminuindo a O poluição. que tá falando o que tá fazendo pra população? Tá oferecendo um sistema de saúde gratuito, tá oferecendo bom. segurança pública. Tudo que o país faz, Pô, a gente tem o SUS. Eu acho uma coisa legal o SUS.
Não acho ruim, não. Eu acho mó legal quando vem um estrangeiro aqui e fica maravilhado com isso. A gente deveria melhorar muito mais. O atendimento é horrível. É horrível. E às vezes tem governos locais, né, que precarizam mesmo. Ou seja, pega o nosso dinheiro público, faz sei lá o quê para precarizar, né, para justificar a privatização. Olha isso. Olha o que eles fazem com o nosso dinheiro. Uma questão ideológica particular do cara. Ele vai ganhar sei lá o quê de vantagem aí. Deve haver alguma vantagem em fazer isso. Olha isso. É uma coisa legal. Vi um vídeo esses dias de um brasileiro nos Estados Unidos morrendo de dor e largaram o cara lá no chão. Eu acho muito legal o SUS. Quando eu vejo o gringo elogiando, eu acho muito bacana. É uma coisa muito boa que a gente faz. Que é um bem que a gente está dando para as outras pessoas. Eu não me importo do meu imposto ir para isso, não. Eu acharia terrível estar num país, passar mal e não poder ser acolhido. E ainda tem político que pega o nosso dinheiro, que deveria melhorar isso, e faz sei lá o quê para, né? Quando o cara faz isso, ele está pensando no país? É no bem do Brasil? Será? Está lá na Constituição isso? É o que ele deveria seguir? Curioso, né? Mas é por isso que eles não querem que a gente tenha acesso à Constituição, né? A gente tem que comprar ainda a Constituição. Isso tinha que estar em tudo que é lugar. A gente tinha que ler, saber, ó, tudo. Aí vamos para a questão econômica. Ah, compra, quer saber, compra. Olha isso, né? Ah, vai na partição pública. Não, eu quero aqui na minha esquina. Isso tinha que estar em tudo que é lugar. Gratuitamente, para todo mundo. Depois vai, é golpe. Engraçado, né? Independente do que ele se autodenomina, que aumenta a qualidade de vida da população, automaticamente você aumenta a saúde. Automaticamente você diminui o uso de medicamentos. Automaticamente essa população vai viver mais. Então não é uma questão de ser lógica, ser comunista, ser capitalista, ser socialista. É questão de como a gente está trabalhando dentro da lógica que a gente vive atualmente para oferecer ou não qualidade de vida para as pessoas. E isso inclui o fim da escala 6x1. Isso inclui o fim da escala Com social. Pelo amor de certeza, Deus, né? não tem Isso como, inclui gente. leis trabalhistas muito rigorosas. Isso inclui fim de escala 6x1. Isso inclui, tipo, uma regularização do que tá acontecendo, que é a pejotização de todos os lugares. Então, tipo... É, né? Quem é que tá jogando aí esse troço de pejotização aí? Né? O judiciário. Eu não confio nesse judiciário aí. Eu acho esse judiciário que a gente tem, eu acho essas figuras super estranhas. Essa é a preocupação, ó, dos nossos presidentes aí, ó. Fica botando uns caras estranhos. Eles vão falar que estão fazendo... sempre vão justificar que é pelo bem do Brasil, né? Envolve muitos fatores. A questão é que quando a gente fala, né, quando qualquer pessoa fala na internet que tipo, ai, nossa, você não emagrece porque você não quer. É só você fazer dieta e fazer atividade física. E aí a pessoa que tá vendo aquilo, ela tá vendo aquilo no terceiro ônibus que ela tá pegando por dia, porque ela vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai pegar a criança na escola, vai fazer no mercado, tipo... Como que eu falo isso pra essa pessoa, entendeu? A questão que a gente sempre traz é essa. Eu não tenho como melhorar a saúde das pessoas se eu não melhorar a lógica que a gente vive. Esse é o ponto. Enquanto a gente não mudar esse sistema que a gente vive atualmente, a saúde das pessoas não vai melhorar. E aí, a Big Pharma vai prosperar. Porque vai ter cada vez mais pessoas doentes pra isso. Entendeu? E aí, mas se eu trabalhar na prevenção, eu também posso prosperar. Claro. Só que aí, pra isso, eu preciso que a lógica mude. Sabe que o biólogo Henrique vem aqui
E uma das coisas que ele me ensinou, assim, que eu adoro, que eu acho fantástico, é a importância do Estado no caso de picadas de cobra, né? Sim. Que o Brasil é exemplo para o mundo inteiro, né? A gente desenvolveu o soro e hoje, tipo, se as picadas de cobra que a gente tem aqui, poucas mortes a gente tem por ano, porque toda cidade tem um postinho, lá tem um soro, né? E outros países, pega como exemplo, tem picada de cobra e a galera morre pra caramba. Porque Mesmo não sendo tem país rico. porque não tem até país rico, né? Porque não tem um sistema de saúde, porque não tem um soro desenvolvido ali, porque não dá lucro para a indústria farmacêutica pesquisar aquele soro, desenvolver aquele soro. E aí entra E o aqui no Estado. Brasil a gente tem o Butantan, que não tá preocupado com lucro, tá preocupado em salvar a vida, e as pessoas não morrem aqui de picada de cobra, né? E se depender da direita, vai vender tudo. E se depender da esquerda, acho que também vai. Ai, o Lula. Pô, mas a direita não é só. A esquerda não é só Lula, não, gente. Vem um translocado aí de esquerda, um quaquá da vida desses aí, um discurso desses estranhos aí, e aí eu quero ver. O Lula adora tirar foto com esse cara. Que mensagem que ele quer passar? Tirando foto com essa pessoa? É pro bem do Brasil? É pro eleitorado conservador dele? Que ele quer abocanhar? Não dá, a gente precisa ser pragmáticos. E a gente está precisando muito ser pragmáticos. Tá ficando um troço muito estranho. As coisas não dá mais para ser assim, não. A maioria das vezes elas são salvas porque tem um soro ali. disponível. Aí você vê assim, pô, olha a importância do Estado para salvar as pessoas que são picadas por cobra, né? Sim. Por que o Estado não passa a ser a lógica? Essa lógica, o Estado tomar conta disso, o Estado prover saúde para as pessoas, o Estado prover... controlar essas indústrias farmacêuticas, controlar essas pesquisas, ó. A gente vai investir em pesquisa, a gente vai investir, ter uma parceria com a indústria farmacêutica para benefício da população. Na verdade, a maior parte da pesquisa é feita Eu já. ia falar, toda a pesquisa por- já é feita pelo por Estado, isso, né? a maior parte, né? A pesquisa que a indústria farmacêutica faz é quando ela já está interessada no produto. Então, ela já pega uma ciência que já está andando. É uma ciência que ela já vai querer aplicar e A transformar indústria farmacêutica não vai pegar a ciência do zero pra do fazer pra o desenvolvimento. Entendi. Quem necessariamente precisa fazer isso é o Estado, porque Empresário nenhum faz isso. Empresário nenhum pega um troço do zero. Essas empresas aí multinacionais de tecnologia, como por exemplo o próprio Google, né? Próximo lá do Elon Musk lá, sei lá o quê. É tudo financiamento, tudo dinheiro estatal. O agro, ajudar o agro é meu dinheiro. É meu dinheiro. E tu veja que eu não acho justo, por exemplo, eu financiar. Não, porque é para beneficiar o empresário. Legal, então, né? Tá bom. E não volta pra gente. Porque o empresário, ele pega, né? O foco dele é o mercado externo, nem é muito interno. Vende dolarizado, né? Porque ele não vai vender, né? Ele vai competir no mercado externo, né? Ele vai vender pelo dólar. Aí ele vai pegar o produto e vai vender aqui pelo mesmo preço. Vai dolarizar o produto aqui dentro com a gente ganhando em real. Isso quando não tem empresa aí, né? Que vende lá o biscoito 400 gramas. R$5.
Aí daqui a pouco, da noite pro dia, tu vai lá ver, nossa, 120 gramas, 150 gramas. R$5. Quem tá se dando bem, quem tá se dando mal aqui nessa história? De um troço que eu que ajudei a financiar, a custear. Porque a gente vê as notícias, né? Ah, o Estado. Ah, o governo. Ah, o governo, é governo. Ah, o governo investiu não sei quanto. É só você chegar e trocar a palavra governo. O povo brasileiro investiu não sei quanto. Porque é o dinheiro nosso. Quando a gente dá um nome, governo, Estado, sei lá o quê, a gente acaba quebrando essa conexão. Então a gente não conecta. Governo, Estado, população. A gente encara como coisas diferentes. A instituição, o Estado, o governo é uma coisa diferente. Mas o dinheiro não é. O dinheiro é nosso. Aí você troca, quando for troço assim, você lê uma notícia, você troca, o povo brasileiro está investindo não sei o quê. O povo brasileiro gastou não sei quanto para fazer não sei o quê. Daí tu começa a entender, pô, mas é o meu dinheiro? Que isso? E a gente não participa, né? A gente só participa na hora de escolher um malandrão para ficar lá 4 anos lá de uma mata. Para fazer sei lá o quê. Podia estar preocupado com a saúde das pessoas aqui, igual elas estão falando, né? Pô, vou estudar lá a política lá dos países nórdicos. E ainda bem que elas estão falando disso. A gente tem que saber, China... Não, tem outras coisas. O mundo não é só China e Estados Unidos, não. Acho que a gente tem que olhar para todos os lados. E eu acho interessante a política nórdica. Eu acho muito interessante. Acho que é um sistema que é muito mais semelhante ao nosso do que uma coisa que elas estão falando aqui, que é a China, por exemplo. Que, ao meu ver, é muito difícil de entrar aqui num país essa coisa de socialista, comunismo. Porque lá, pelo menos, eles atendem a população, né? Não fica essa coisa horrorosa que aqui, que a gente só dá dinheiro, eles ficam com as benesses, né? Com os benefícios de ser um político. Aí beneficia um ao outro, que paga o mesmo imposto que eu, mas ele tem tratamento melhor que o meu, né? Ele tem tratamento diferenciado, sabe, sei lá por quê. E aí prejuízo, eu ainda tenho que arcar com prejuízo. E ainda dou meu dinheiro ainda pro empresário enriquecer mais, aí depois chegar e me tirar mais um pouquinho. Me tirar dinheiro ainda, mais dinheiro ali dos impostos. E ainda tem que pagar um puta imposto. Direita, esquerda. Parece que direita e esquerda tá ficando acima do povo brasileiro. A direita e a esquerda. Isso é mais importante, a direita e a esquerda. Não é o povo brasileiro, não. É direita e esquerda, né? A indústria farmacêutica não vai ter o tempo, não vai querer investir o tempo e o dinheiro em coisas que podem não dar em nada, mas que só sirvam para produzir o conhecimento. Isso é extremamente importante. E esse conhecimento é usado para fazer os produtos. Mas aonde que a gente falou, por exemplo, eu fiquei sabendo que o Captopril é uma pesquisa nossa, do brasileiro, em cima das pesquisas com cobras. E é um dos remédios mais importantes para controle de pressão. E a gente perdeu o royalty dele. Não é a gente que recebe o royalty do Captopril. Porque ele não foi transformado em medicamento aqui. Ele foi transformado em medicamento, se eu não me engano, na Inglaterra. A gente fez a pesquisa, os caras roubaram da gente a pesquisa. Não é que foi roubado. Aí tem uma meia-culpa ali no meio. Que a gente não tinha investimento e formas de fazer esse processo dentro do Brasil. E aí, por isso foi feito fora. E aí, falta a questão de ter um Estado forte que faz as coisas acontecer aqui. A gente tem histórico de... Por exemplo, o Vonal, que é muito usado para enjoo, ele é um medicamento 100% nacional. Criado dentro da USP, feito aqui dentro. É uma das coisas que mais dá royalties para USP. Mais dá royalties para USP.
Moral, caramba. Vou Então, dar flash. no momento que um captopril ele tinha potencial de virar medicamento, a gente não tinha mecanismos para fazer Pra segurar isso ser feito aqui realmente. Né? Hoje em dia, talvez, se tivesse sido descoberto agora, acho que a gente teria. E a gente conseguiria viver com esses royalties dentro do país. Mas naquele momento não tinha ainda. Então, Assim, eu não gosto de pensar em teoria de conspiração de que as pessoas roubaram, porque o pesquisador que participou, ele participou lá também, sabe? A questão é que onde ele foi fabricado não foi aqui. Mas a gente precisa de realmente muito mais investimento. Você falou do veneno de cobra. O Brasil acabou de ser o primeiro país a criar um soro contra veneno de abelha. Muitas pessoas que são alérgicas morrem por conta de picada de abelha. E um soro pode reverter esse processo e evitar a morte de muita gente. E é uma pesquisa brasileira. Feita pelo Estado. Olha só. Então, a gente precisa de mais... E, ó, legal. Aí, pra onde foi meu dinheiro? É meu. Na verdade é nosso, né? Mas vamos passar a pensar assim, meu dinheiro. Meu dinheiro. Tô ralando aqui. O que estão fazendo com o meu dinheiro? Também não é legal, né? Você vai na casa de um cara desses aí, enquanto eu não sei quantos mil em maleta de dinheiro, o cara com uma desculpa super estranha. Não sei que fim deu isso. Olha, eu não sei. Eu não sei dessa história. Não tem como provar nada. Mas alguma coisa me diz que aquilo ali é dinheiro. Meu dinheiro tá ali. Só pela como tudo se deu de uma forma super estranha. E quando as coisas se tratam de dinheiro público, tudo é muito estranho, né? Tudo é muito estranho. É difícil de achar um culpado. Meu Deus. Sacrifício. Mais disso, né? Cada vez mais disso. Porque aí a gente não perderia o captopril, por exemplo. Então, o medicamento ele tem uma patente de quanto tempo? 10 anos? 20 anos, é 20 muito anos. tempo, achei que 20 fosse anos. 10. Porque pensa que assim, são milhões e milhões de dólares Sim, investidos, pra claro. fazer a pesquisa, né? Um estudo clínico que você tem que fazer com pessoas, ele custa uma fortuna. Muito, cara. Se a gente falou que o estudo em animais é caro, imagina o estudo em humanos. Assim, a gente tá falando de Cara. 10 milhões pra cima, assim. Não é um negócio baratinho. Então a gente dá os 20 anos, padrão no mundo, Que é pro cara se recuperar financeiramente. pra recuperar o investimento. O que, na minha, faz sentido. E depois Então, eu que, depois também- que eu cair a entendo. patente, ele também não vai perder. Ele não vai deixar de ganhar. Deixar de Sim. ganhar. Só vai né? deixar de ter que ele exclusividade. Só vai ter concorrência. Não, e outra coisa, a hora que cair a patente, pra gente ter O conhecimento foi o que eu pensei, a gente já tem um de conhecimento, 20 né? anos fabricando aquilo ali, caiu a patente, você pode fabricar, eu já tô muito mais na frente que você, né? Eu já tô, vai desenvolver o de comprimido, eu já tô fazendo o de gota aqui. As pessoas já conhecem a marca, eles, né? eles não param de fazer, né? Por isso existem vários medicamentos dessa forma. E tem empresa que faz o genérico também, quando cai. que eu ia falar, a mesma caiu empresa- ele a mesmo empresa faz faz o genérico barato, e o A referência. mesma empresa. Essa é a lógica da maior parte dos medicamentos que a gente tem. É porque eu fico pensando assim, tipo, o royalty de um captopril da vida faria uma diferença absurda aqui pra pesquisa do Brasil, pra universidade pública do Brasil, né? Então, assim, Com certeza. a gente não pode perder essas oportunidades, né? A gente não pode... Pra e isso a precisa gente de tem- investimento em ciência. E a gente tem os melhores profissionais. Isso que eu fico indignado, A assim. gente tem, porque o brasileiro, ele faz muito com muito pouco. Exato. Com pouca verba, com tempo Sabe por que o brasileiro faz muito com muito pouco? Porque o brasileiro é comprometido. O povo brasileiro é comprometido. Eu não acho que o povo brasileiro é um povo vagabundo. Eu não acho. Eu não concordo com esse discurso de que Bolsa Família alimenta vagabundo, porque é um dinheiro ridículo. Acreditar que alguém vai se dar bem com aquilo ali, e o governo faz um controle absurdo. Quando identificam e sempre estão identificando uma coisa errada. Porque, obviamente, você precisa ter um controle daquilo, né? Mas não... As pessoas acham que Bolsa Família é uma fábrica de sustentar vagabundo.
Quem dera. Tem um dinheiro que nem dá pro mês. Imagina. De espera para chegar, por exemplo, algum reagente que precisa, muito planejamento. O brasileiro é muito organizado e aí quando esse profissional vai para fora, ele é muito valorizado lá e aí acaba ficando. Às vezes acontece muito. Quanto mais investimento a gente tiver em ciência, mais a gente consegue manter essas coisas aqui, porque a gente cria estrutura. Não adianta você ter um monte de pessoa formando mestrado, doutorado e não tem um mercado para absorver essas pessoas, para botar elas para trabalhar. Não tem um centro pesquisa. clínico para fazer pesquisa clínica, por exemplo. Pois é. É que se depender dos nossos políticos aí, que o país não tá andando, né? O país não tá crescendo, assim. Não tem desenvolvimento. O país tá parado. Atende um lado, atende um outro, né? E aí para. Fica essa coisa de direita e esquerda. Coisas de pobre, coisa de rico. Quem que separa troços de classe aqui é os políticos. Vamos atender... Não é atender a população pobre. É atender a população brasileira. Tira esse troço de pobre na frente. É população brasileira. Troca o nome. Tira pobre, põe população brasileira. Pra tu ver só como é que a coisa muda. Bom, vamos fazer esse exercício. Não é dinheiro do Estado, do governo, não. É meu dinheiro. E quando for coisa de rico ou coisa de pobre, é coisa pro cidadão brasileiro. Porque essa coisa de, a escola é do rico, a escola é do pobre, isso não tá dando certo, esse discurso. Não tá, esses países nórdicos aí, que elas estão falando, o rico não tem escola de rico e de pobre, não. É todo mundo no mesmo lugar. Lá o imposto do rico não vale mais que o imposto do pobre, não, tá? Lá o imposto é imposto. Tinha que ser aqui também isso. Eu pago imposto, eu quero ser atendido. Mas não interessa. Não me interessa. Você tem que ir lá e tem que fazer e acabou. Você prometeu, não me interessa. Mas eu não consegui, então você vai ter que ser punido. E mentiu pra mim. Pra ganhar meu voto. Vai ficar 4 anos de um bem bom. Pra fazer só 10%? Então você mentiu. Você tem que ser punido. Ou não? Deveria ser isso, né? Mas a gente não pressiona, não fala nada, aí fica isso daí mesmo, né? Mas tem que fazer fora do... É porque é de direita, é de esquerda, né? É porque se é do meu espectro político, tá tudo certo, né? Mas se não é, meu Deus, tá errado. Tem que fazer fora, olha Você só. falou, não tem o material pro cara trabalhar aqui. O cara faz muito com muito pouco. Às vezes o cara é foda. A gente é campeão pra caramba, de mas não tem gambiarra. como fazer, não tem como. É o ajuste campeão da técnico. a gambiarra. gente é campeão de ajuste técnico. É ajuste técnico. Mas tipo, isso é uma coisa... Pra mim é muito emblemático isso. Quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, eu precisava usar um equipamento. E eu tinha escolhido o instituto onde eu tava, em parte por conta desse equipamento, que fazia um tipo de análise que eu não conseguia fazer em outro lugar. Cheguei lá, então, porque o equipamento não está funcionando. A gente tá aguardando pra ver se vai ter um técnico, se vai vir, porque eu não sei o que tem. Aí eu falei, mas por que não tá funcionando? Porque tá desalinhado, porque não sei o que lá. E aí o equipamento era basicamente meio que um jogo de espelhos, em que a luz tinha que passar por um e refletir no outro, e isso refletia na minha amostra, e eu tinha um dado. Eu falei, é só isso? Aí eles, acho que é. Eu, tá bom. Peguei um laser pointer, apertei aqui e fui ajustando o caminho do espelho até refletir a luz onde tinha que vir. Aí eu peguei uma amostra de teste, rodei, mostrei pro professor. É isso que tinha que dar? Aí ele, Como que você fez isso? o que você fez? Eu falei, aí eu mostrei pra ele, aí ele ficou chocado. Arrumou, consertou o medicamento, tava parada Porque ele mesmo. estava esperando o técnico não sei quanto tempo, Olha o isso. técnico que provavelmente ia fazer a mesma coisa que eu fiz. Talvez com laser pointer mais potente.
E assim, eles não fazem isso. Não, eu não sou técnico, então eu não mexo. Aqui, bicho, se eu for esperar o técnico, eu não trabalho. Não, e Ó, viu como a gente é comprometido? A gente quer fazer o serviço. Ah, tem que fazer, então vamos fazer agora. Vambora, vamos lá. Eu não acredito nesse papo, brasileiro é vagabundo. Eu não acho. Acho que a gente trabalha demais, trabalha muito. E ainda tem gente com discursinho, direita, esquerda, não, você pode, você não pode. lá na USP tinha um aparelho que a gente precisava reservar, era super disputado no instituto. Estava sempre tem quebrado. um equipamento pro instituto inteiro. Tava sempre quebrado. E era um inferno pra reservar aquela porra lá. E aí, quando eu ia fazer um experimento, meu material é valioso. Meu rato é tratado por 12 semanas. 3 meses ali, eu não posso perder. Então, não posso ficar à mercê de o bagulho tá quebrado ou tá esperando fila. Então, aí a minha orientadora na época, ela falou assim, e se a gente tentar adaptar esse experimento em vez de não ter que usar esse aparelho e fazer aqui? Aí fez uma sequência de várias coisas, vários jeitos e conseguiu adaptar o outro aparelho para usar e ter colher o mesmo resultado. Fazer o experimento que a gente queria. Então, assim, é uma adaptação. Ninguém no mundo tinha pensado. Aí a gente publicou o artigo mostrando, foi feito assim, ó. Se vocês quiserem usar também, ó. Tô aqui descrevendo o método que eu fiz. Depois vocês repetem aí, valida. Mas isso daqui tem dado certo. Olha que coisa maravilhosa. A gente desenvolve muito método Desenvolve aqui. técnica. Muito, porque a gente precisa do equipamento, não tem. Ou então tem pra, 200 pessoas usarem. Porque você vai em instituto fora, assim, por exemplo, um equipamento desse que a Ana mencionou, teria um por andar, sabe? Não era um negócio que teria... Eu tô falando de USP. Eu tô falando de USP. Que é a maior do país. A maior da América Latina. Da América Latina. Eu fiz a minha graduação na Estadual de Maringá, na UEM. De lá pra USP, a gente vê a diferença, o salto gritante. E na USP tem a diversidade. Então, você imagina, quando você vai pra fora, onde tem estrutura, um por andar, onde você pede o reagente na sexta e na segunda, aí a batalha tá sendo lutada de um jeito que você já começa lá perto do final. Do final. Porque você tem tudo à disposição, você tem muito mais estrutura. E aqui no Brasil, não. Então, a gente tem que fazer o planejamento muito bom, a gente tem que fazer a gambiarra, a adaptação, a gente tem que consertar coisas, tem que se virar. Você tem que achar alternativa, porque pedir um reagente que demorou 6 meses por conta da importação, que deu um processo que demora, ou o avião cai no galpão. Acontece. E aí, não chegou, porque aconteceu isso comigo uma vez, eu pedi o reagente, e aí a pessoa responsável não colocou ele na lista. Então, eu fiquei esperando 6 meses o reagente chegar pra fazer o experimento. E quando a compra chegou, o meu reagente não tava. Nossa. Eu tive que adaptar. Aí era um reagente puro. Falei, cara, o que eu vou fazer? Saí caçando pela faculdade, falei assim, o professor ali usa esse reagente, mas esse reagente tá dentro de um medicamento. E aí, falei, tá. Aí eu tive que pegar a bula do medicamento que ele usava, que ele sobrou, ele me deu. Catei, fiz o cálculo de dose, tinha que ajustar tudo pra eu conseguir extrair a quantidade que eu precisava do negócio puro pra poder usar. Tive que fazer uma gambiarra, que não era o ideal para o que eu precisava. Então, a gente vive fazendo isso aqui, e se a gente tivesse mais investimento, a gente não perderia tempo inventando coisas novas e conseguiria produzir mais, investir mais, ter mais estrutura e conseguir fazer tudo aqui. 100% aqui. E as pessoas não iam embora, né? Que é o principal, né? Ninguém quer sair do seu próprio país. Ninguém quer ir embora. E não é tanto que é satisfatório quando você termina e tem seu nome publicado, lógico. E aí, gostaram? Será que se depender dos nossos políticos aí, a gente vai avançar? Eu tenho uma desconfiança muito grande de que não. Vamos ser mais reflexivos, mas principalmente mais pragmáticos. Precisamos de pragmatismo na política. E ver se a gente consegue contornar a situação, porque eu tô vendo que a gente está indo para um buraco. Eu espero que não seja um buraco muito fundo. Mas é isso. Tchau.